Olá pessoal, hoje nós vamos então transformar líderes em guerreiros. E para que isso aconteça, você tem que desconstruir muitas coisas em você. É um desafio que Deus está lhe dando. A verdade te confronta e a verdade te desafia. A verdade liberta, né? Jesus já falou isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Talvez você tenha aprendido com alguém errado e você retransmite errado. Então eu quero explicar para vocês que nós hoje lutamos contra 3 tipos de doutrinas, que nós já falamos em vídeos anteriores. Doutrinas humanas, né? Por enquanto não sou de óculos. Doutrinas humanas, doutrinas de demônios e doutrina verdadeira pura, a de Cristo, né? Que essa daí, ela é preservada pelo remanescente fiel, que vive a verdade, que pratica a verdade, que aprende a verdade, que muitas vezes escutando a mentira, mas conhecendo a verdade, rejeita a mentira e acolhe a verdade. Então, mais uma vez eu digo, pastores, vocês estão ligados a um sistema podre, corrupto, errado, e você sabe disso, né? Vai cair lá em Apocalipse 18:4, né? Então, se você sabe que está errado, você é cúmplice, tá? Do erro, e vai cair nas mesmas sentenças, tá bom? Então, se você sabe do erro, né? E permanece, né? Você vai pagar conta com isso. Então, eu já estou propondo a ideia do modelo de igreja virtual. Você não paga aluguel, né? Você tem toda a estrutura para isso, como a gente já explicou nos vídeos anteriores. O MGL não começou dessa forma, como um Zoom, como uma igreja. Nós começamos como um grupo de estudos. Então, acessava pela nossa fanpage, abrimos um grupo na fanpage, admitimos algumas pessoas, esse grupo ali recebia tarefas, recebia orientações, recebia prazos para leitura de livros, para assistir vídeos, etc. e tal, e tinham que fazer resenhas e resumos para isso, para mostrar que aprenderam. Né? E nos encontros presenciais a gente sempre aprendia mais também, né? E daí nasceram líderes, né? Nasceram líderes que aprenderam o conceito, né? Então não começamos dessa forma, tá? Começamos como um grupo de estudo. Hoje nós podemos dizer que é um ministério, né? Um ministério, né? E o líder desse ministério é Jesus, é o Espírito Santo que nos guia, tá? Não é o Daniel, tá? Daniel não é o líder autoritário que diz assim que tem que fazer, não, né? Tem a espinha dorsal, que isso sim eu peço para as minhas ovelhas preservar a espinha dorsal do ministério, os valores que nós carregamos, mas todo mundo tem a liberdade de acrescentar, né, nas suas aulas de célula, né, nas aulas que eles estão ministrando, treinando pessoas, parte também das suas experiências pessoais, parte também da sua ótica. Então não é uma coisa engessada, tem a liberdade do espírito, né? Então vamos lá, hoje nós vamos falar um assunto delicado que é sobre isso aqui que eu vou falar hoje, é doutrina de demônio. Hoje vamos chamar esse vídeo de doutrina de demônios, para você saber o que é. Eu vou separar muito bem o que é doutrina humana e o que é doutrina de demônio, tá bom? No próximo vídeo eu vou procurar explicar rapidamente, em poucas palavras também, como identificar o que é doutrina humana, o que é doutrina de demônio. Por exemplo, o apostolado que nós já falamos, ele tem uma tendência mais para a doutrina humana, né? Porque é vaidade humana, né? Agora, o que nós vamos falar aqui é doutrina de demônio. Isso foi plantado na igreja, tá? Foi plantado. Então, só dando uma rápida pincelada para quem ainda tem dúvida, maldição hereditária, gente, eu tenho um vídeo no meu canal que fala sobre maldição hereditária. Se você ainda acredita nisso, se você prega isso, né, dá uma olhada no meu canal e procura Daniel Mastral, maldição hereditária, né? Então, evidentemente, o que nós temos muitas vezes vivido é um espelho na família. Então, o pai bebe, o filho por espelho, né? Ele vê o pai bebendo, ele bebe também. Então, isso não é maldição hereditária, isso é comportamento herdado, né? É um padrão que você está imitando. A mãe é usuária de drogas, né? O filho acha aquilo normal, ele vai usar drogas também. Então,
nós vamos ter pessoas que vão aprender com seus pais valores, né? Como mentira, os pais são mentirosos. Tem uma tendência do filho ser mentiroso. É uma escolha dele, não é uma maldição. É uma escolha, porque ele foi ensinado errado. Para ele, mentira é normal, como roubar, trapacear, beber, fumar, falar palavrões, ser uma pessoa briguento, né? Infiel, né? Tudo isso são escolhas, não é maldição, não faz parte de maldição, são fruto das escolhas. E as suas escolhas determinam a sua colheita. Deixo claro isso, tá? Lembrando mais uma vez, eu já falei isso, eu só quero tirar alguma cisma que ficou aí. Moisés ficou 40 anos, né, morando no berço do satanismo primitivo, e ele não precisou ser ministrado, não precisou fazer quebra de vínculos, nem o ritual de libertação, né? A mesma coisa com José, que passou tanto tempo no Egito também, né, foi vendido pelos seus próprios irmãos, traído pelos seus próprios irmãos, passou muito tempo no Egito e ele também não teve que fazer ministração, quebra de vínculos, rejeição, oração do ventre, desligamento de alma, nada disso, né? Então nós não vamos ver nem Moisés nem José, por exemplo, serem ministrados, né? Nem mesmo Paulo, que perseguiu os cristãos. Paulo também não passa por uma cerimônia de cura, de libertação. Isso é invenção humana, tá? Isso é humano, não é demoníaco. O ser humano criou essa doutrina e se aproveitou dela. E alguém que aprende errado, ensina errado. Durante muito tempo, né, eu acreditava que isso era verdade. Até que um dia eu descobri que não era, né? Aí que eu não vou contestar, é verdade, não tem base não, né? Pois é. Então a gente vê, observa aqui os valores de Cristo, como nós já falamos antes, né? Ele defender a mulher adúltera, que era completamente contra, né, as leis da época e tudo mais. Então não precisa nada disso. Ele não pediu para a mulher adúltera fazer quebra de vínculos, renúncias, desligamentos de almas, oração do ventre, preencher fichas e etc e tal. Não, né? Eu não te condeno, vá e não peques mais. Simplesmente assim, né? Então, eu tenho um livro sobre isso, tá? Alerta Geral, Cura e Restauração do Corpo, tem inclusive base clínica para isso, tá? Tem pessoas que acham que é maldição, mas não, às vezes a pessoa tem um problema cerebral, né? Não é maldição. Então a questão principal é João 8,32, guarda isso, e conhecereis a verdade vos libertará. Simples assim, assista o vídeo Maldição Hereditária, porque está escrito, João 8,36, olha que maravilha. Se o Filho, pois, o Filho vos libertar, Jesus, verdadeiramente sereis livres. Não dá margem aqui para fazer renúncia, rituais, tá? Isso é criação humana, tá? Isso é doutrina humana, tá bom? Hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico, eu sei que vai arrepiar muitos, mas eu peço mais uma vez que você esvazie a sua xícara, que você se prepare como recipiente santo para receber essa mensagem. Isso é doutrina de demônio, tá bom? Isso foi plantado nas igrejas, tá? Justamente para trazer a Babel para dentro da igreja, né? Para todo mundo falar e ninguém entender nada, né? Olha só o que nós vamos falar sobre hoje. Hoje nós vamos falar sobre o famoso falar em línguas. Eu já tenho um vídeo desse no meu canal, mas eu acho que eu tratei o assunto muito superficialmente e muita gente não entendeu. Hoje eu vou mais a fundo. Isso é doutrina de demônio e eu vou explicar por quê. Existe essa questão, às vezes você está numa igreja que é pentecostal, neopentecostal, e as pessoas falam em línguas, né? E dizem que são línguas dos anjos, e é uma validação do batismo do Espírito Santo. E se de repente você não fala em línguas, você não é batizado, você não teve fé, você não tem o Espírito Santo, você é como se fosse um cristão ou um crente de segunda categoria, porque você não tem o pacote completo, né? Te humilha por causa disso, né? Então, aí de duas uma, ou você é verdadeiro ou verdadeiro o suficiente, é uma pessoa sincera, uma pessoa verdadeira e não sabe ou não consegue fingir, né? Ou então você finge, né, para ser aceito pela maioria, né? Simples assim, né? E também é uma pessoa que não se deixa ser guiada, orquestrada, né? Porque tem um momento que você pode promover uma euforia coletiva e no meio dessa euforia coletiva ela é orquestrada, ela é manipulada, né? E tem pessoas que não se deixam manipular, né? Simplesmente não se deixam. E aí são vistas pelos demais como, puxa, não tem o Espírito Santo, não fala em línguas, né?
né? E porque nem sempre a pessoa tem dolo, tá? Às vezes a pessoa foi ensinada assim e ela ensina assim. E ela vai dizer que se você não falar em línguas, se você não enrolar línguas, não falar Siri anda lá na praia, lava sunga, lava saia, samambaia, maçarabala, né, chacramanaia, essas coisas assim, se você não falar isso, ó, você não é espiritual. E o que quer dizer isso? Né? O que significa isso? Né? Vamos ver. Né? Então, você sabe que existe algo chamado efeito manada. Você vai com a maioria está fazendo, você faz também. Porque você sabe que se você não fizer, você passa a ser desqualificado e você deixa de pertencer ao grupo. Isso é o efeito manada. Né? Inconscientemente você faz isso. Né? Muitas vezes você simula esse tipo de situação para falar que você faz parte daquele grupo, você quer ser aceito por aquele grupo, né? É uma coisa humana, né? Essa questão de línguas, ela começa com a Torre de Babel, pela vaidade do povo. O povo tinha vaidade. O que Deus ele fez? Trouxe línguas diferentes para aqueles povos e eles acabaram não se entendendo. Cada um falava um idioma e eles não se entendiam. E o que nós fazemos hoje nas igrejas? Cada um ora numa língua estranha, que dizem que será a língua dos anjos, né? E se todo mundo grita e assim não tem edificação, né? Trouxemos a Babel para dentro da igreja de novo, né? Trouxemos novamente a Babel. Então Deus, ele trouxe ali, naquele meio, ele trouxe confusão para o povo. E hoje o diabo está trazendo essa confusão para dentro da igreja. Ali havia um propósito, porque o povo estava arrogante. Mas agora estão trazendo isso para dentro da igreja. Sabia que isso tem um nome, né, chamado glossolalia. Glossolalia, né, é um substantivo feminino, tá? Pelo dicionário, glossolalia é um substantivo feminino ligado à religião, onde diz que é uma suposta capacidade de falar em línguas desconhecidas quando em transe religioso, entendeu? Quando em euforia, né? Em transe religioso, é isso, né? É como se fosse uma alusão ao milagre de Pentecostes, né? Eu recebi o batismo no Espírito Santo, então estou nesse transe, né? Porém, vale lembrar que em Pentecostes, eles receberam o batismo no Espírito Santo, eles falavam em línguas conhecidas, tá? Era uma época de festividade em Jerusalém, recebiam muitas visitas e as pessoas, né, que ouviam aquilo, existe até uma listagem de todo mundo que estava lá, eles escutavam, eles entendiam no seu próprio idioma. E eles ainda se questionavam, poxa, eles não são galileus? Como é que eles falam a minha língua? Foi uma capacitação que o Espírito Santo deu aos apóstolos como uma ferramenta de evangelismo e também para validar a autoridade apostólica que eles possuíam, né? Então as pessoas imaginam que em Pentecostes as pessoas falavam a língua dos anjos. Leia com calma, leia direito. Não falavam a língua dos anjos. Eles estavam falando línguas conhecidas na terra, só que eram línguas diferentes da que eles falavam ali. Só que eles estavam falando a língua conhecida daqueles que visitavam e deixou todo mundo pasmo ali, né? Então eram línguas humanas, né? Tem até uma lista de idiomas ali falados, né? E não tem nenhuma menção, pode ler bastante, leia com atenção no texto, tá? Não tem nenhuma menção que um dos apóstolos ali, quando recebeu o batismo, falou na língua dos anjos. Nenhum deles falou, nenhum deles. Falava em línguas conhecidas daqueles povos que estavam visitando Jerusalém, né? Isso também tem um outro nome que a psicologia analisa, chama psicopatologia. Psicopatologia é um distúrbio de linguagem observado em certos doentes mentais, não estou chamando você de doente mental, em alguns doentes mentais que creem inventar uma língua nova, quer dizer, enrola a língua e ele acha que ele criou uma língua nova, né? Isso chama psicopatologia. Psicopatologia é chamado pela psicologia isso, é estudado isso, né? Então, se você não falar a língua dos anjos, né, numa igreja, você é considerado um crente de segunda categoria, um crente que não tem o Espírito Santo, não tem muito valor. Você não vai conseguir cargo de liderança porque você não tem o Espírito Santo, você não se destaca porque você não tem o Espírito Santo, você não recebe atenção porque você não tem o Espírito Santo, né? Então, agora, uma coisa interessante, né? Lá no Éden, vamos voltar um pouco no passado, no Éden estava Adão, estava Eva,
Estava o diabo e Deus falava com Adão também. Todos eles se comunicavam e se entendiam, né? Então havia a mesma língua entre eles, não havia uma língua diferente, era uma língua só. Eu tenho um vídeo no meu canal também chamado Enochian, a língua dos anjos, né? Vale a pena você conhecer ali o Enochian, utilizado em alguns ritos de magia também, né? Então eles não precisavam de intérpretes, né? Não havia essa necessidade de interpretação, porque todos eles se entendiam, né? Hoje, sim, nós precisamos de intérprete. A Bíblia fala sobre isso. Quem fala em línguas tem que ter alguém para interpretar. Só que todas as vezes que nós observamos na Bíblia o falar em línguas, nos remete à língua dos anjos. Quem colocou isso na nossa cabeça? Né? Da onde veio essa ideia, né? Que você enrolar a língua, você está falando a língua dos anjos. Quem disse isso para você, meu irmão? Sabe, é uma interpretação de texto simples, né? Vamos entender. Todas as vezes que você observa nas Escrituras a manifestação de anjos se comunicando com homens, por exemplo, se comunicando com Abraão, se comunicando com Ló, eles falam na língua deles, na língua. Ele não fala uma língua estranha, não chega lá, olha Ló, Shibalahaia, Samambaia, e agora Sirianda lá na praia, né? E lava sunga, lava saia. Ele não fala isso. Ele fala numa língua que Ló entendia, falou num idioma que Abrão entendia, né? Falou no idioma que Daniel entendia, não é? Então, era um idioma conhecido, não falavam enrolado num idioma desconhecido, eles falavam a língua nativa daquele povo, né? Então, não precisava de intérprete, nesse momento não tinha intérprete, ele falava mesmo uma língua que ele entendia, né? E eles dialogavam sempre no idioma compreendido por aqueles que eles estavam conversando ou passando um recado, né? Passando um recado, dando uma direção. Mas da onde o sistema religioso contaminado com essa doutrina de demônio, tá? Porque isso aí veio do diabo, não foi criação humana, foi o diabo que plantou para causar confusão em nosso meio. Quanto mais confusão, melhor para ele, né? Ele quer causar confusão e confusão causa divisão e casa dividida não prevalece. Entenda bem isso, tá? Eu estou falando para líderes também, especialmente você líder. Não ensine isso para suas ovelhas, ensine a verdade. E você que é ovelha, aprenda, escuta o que eu tenho para te dizer, tá bom? Da onde é que vem essa ideia de, falar na língua dos anjos, né? É tirado de Coríntios, né? 1 Coríntios 13, 1, Paulo está falando, e aí que está a questão, presta bem atenção. Paulo está dizendo assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que, ele não está dizendo eu falo, ainda que eu falasse, ele não está afirmando aqui que ele fala a língua dos homens. Não está falando. Ele está dizendo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa e como sino que tine, né? Então, ele está dizendo que sem o amor não vale nada, não vale enrolar a língua, né? Não adianta saber falar a língua dos anjos, a língua, dominar todos os idiomas, ser um poliglota, né? Sem amor, não funciona. Paulo, então, está usando aqui algo chamado figura de linguagem. Figura de linguagem. Uma comparação extremista para que você entenda um conceito. Então, ele continua. Ainda que, segunda vez, eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Quer dizer, ainda que ele tivesse o dom da profecia, ainda que ele conhecesse todos os mistérios da ciência, para pensar, será que Paulo teria capacidade? Era um homem inteligente, mas será que ele teria a capacidade de absorver toda a cultura, toda a ciência do mundo? Ele seria capaz de analisar física quântica, matemática, geografia, paleontologia, né? Ele não conseguiria, astronomia, astrofísica, ele não conseguiria saber tudo isso, né? Não conseguiria se saber todas as coisas. Ele não tinha essa capacidade. Ele está dizendo, ainda que eu tivesse essa capacidade, sem amor, nada faria, né? É isso que ele está dizendo, uma figura de linguagem. Ele continua, terceira vez. Ainda que, mais uma vez, figura de linguagem, que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres,
Paulo não tinha fortuna, tá? Paulo passou necessidade, passou fome. Então, ainda que eu fosse rico, né, e distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres e ainda entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. Está lá em 1 Coríntios, a partir do verso 13. Então Paulo, ele não está dizendo, eu falo a língua dos anjos, em momento algum ele está dizendo. Se você pegar o texto literalmente, você vai dizer, Paulo então seria um milionário, né, ainda que eu tivesse toda a fortuna do mundo, um bilionário, filantropo, né, e entregasse e se voluntariasse a queimar o próprio corpo, a morrer na fogueira, né, em nome do amor, né? Em nome do amor. Não, não é isso que ele está. Ele não fala em momento algum que ele fala a língua dos anjos. Porque se você aceitar isso, você tem que aceitar que Paulo era rico, que ele dominava toda a ciência e está usando uma figura de linguagem, uma coisa comparativa. Ainda que, essa é a questão. Então, apenas uma figura de linguagem. Sempre ele vai utilizar o ainda que. Né, ele não está falando. Se ele soubesse, né, o que seria impossível, todos os mistérios, e todas as ciências, e todos os idiomas, né, nós estaríamos enfatizando que, que sem amor, tudo que ele fizesse, qualquer coisa, é isso que Paulo quer enfatizar, que sem amor, qualquer coisa que ele faça não tem valor. É exatamente, né? Então, se você for interpretar literalmente, puxa vida, Paulo falaria todos os idiomas do mundo, ainda que eu falasse todos os idiomas, são 7.000 idiomas no planeta, conhecidos, tem alguns dialetos aí que a gente não classifica, mas mais de 7.000 idiomas, se ele falasse todas as línguas dos homens, né? Ainda que ele não falava, ele era poliglota, mas ele não falava, e de conhecer todos os mistérios, né, toda a ciência, né, saber química e tudo mais, né, Paulo seria um bilionário, o que não é, né? Então, veja bem o que outro texto vai dizer aqui, porque o que fala em língua desconhecida, não está falando língua dos anjos, prestou atenção? O que fala em língua desconhecida, ou seja, uma língua que você não conhece. Eu sou brasileiro, eu falo português. Se vier alguém americano e falar em inglês, eu não vou entender. Se vier um chinês falar comigo, eu não vou entender o idioma dele. Então, por que o que fala em língua desconhecida, que você não conhece, não fala aos homens, senão a Deus? É como se viesse um americano aqui e fizesse uma oração e ninguém está entendendo o que ele está falando, né? Então, ele está falando com Deus, mas ele não está comunicando com o público. Por isso é necessário um intérprete, alguém que interprete para que todos da comunidade sejam abençoados. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação, né? Então, voltando aqui, aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios, ou seja, é misterioso, eu não sei o que ele está falando. Ele pode estar falando na capacitação do Espírito Santo, mas ele fala uma linguagem que eu desconheço, né? Ele fala alemão, ele fala russo, eu não estou entendendo. Então, nós temos que falar para a edificação dos homens, para a exortação e consolação, para que todos entendam. 1 Coríntios 14, verso 2 e 3, né? Então, a língua tem que comunicar, não é isso? Se a língua não comunica, não transmite comunicação, qual o valor que a língua tem? Nenhum. Olha o que a Bíblia fala, vou sempre me pautar na Bíblia. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, palavras compreendidas, como se entenderá o que diz? Se você falar uma coisa que ninguém entende, falar em alemão, em russo na igreja, uma pregação em russo, vem um russo trazer uma palavra aqui numa igreja no Brasil, e ele falar uma coisa que ninguém entende, né? Como que as pessoas vão entender o que ele disse? Não vão compreender, né? Pois estareis falando falando com o ar, né? Ele está falando com o ar, não está comunicando, a língua não comunica. Então, se você enrola a língua para falar qualquer coisa, achando que é a língua dos anjos, que a Bíblia não fala sobre isso, né? Legitimando isso, que foi doutrina de demônio implantada em nosso meio,
lamentavelmente promove o efeito manada, o efeito cascata, e as pessoas vão repetindo por se acharem mais espirituais, e eu vejo coisas absurdas nas igrejas, sabe, pastor pendurado em árvore, profetizando, pastor andando de skate dentro da igreja, dando drible nas pessoas, a pessoa caindo no poder, inseticida, passa um spray lá, a pessoa cai no poder, é muita banalização, vamos parar com isso, né, é o fim da picada, né, estará falando como acha, não está comunicando com ninguém. Está em 1 Coríntios 14, 9, né? Então, falar com ar não é falar com ninguém. Você não está comunicando. A língua tem que comunicar. A língua não tem nada aqui a ver com a língua dos anjos, tá? Seria a mesma coisa com o estrangeiro pegar o Paul Washer. Paul Washer veio para o Brasil mais de uma vez, a última vez ele foi no Mackenzie, se não me falha a memória, e ele tinha alguém que o interpretava. Ele falava inglês e a pessoa fazia a interpretação. Então, ele falava o idioma que a gente desconhecia, né? Ele falava em mistério para a gente, quem não conhece o inglês. Eu não entendo, então eu preciso do intérprete. Ele fala uma língua que eu não conheço, né? Então, ó, quem quiser se comunicar com os homens, é preciso usar uma língua que os homens compreendam, não é verdade? Não pode usar uma outra língua, senão somente Deus vai entender, porque Deus conhece todos os idiomas, né? A não ser que tenha um intérprete que conheça aquele idioma. Então, Paul Washer falava alguma coisa, o intérprete repete. Aí edifica toda a comunidade. Se ele só falasse inglês na língua dele, numa língua desconhecida para nós, ele não edifica ninguém, né? Então a gente vê muito isso em congresso, né? Então, sempre vem um estrangeiro, tem um intérprete. Se não tem intérprete, não tem proveito nenhum falar. Ele falar ali, está falando ao vento, né? Olha só o que Paulo está dizendo. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas que vós todos. O que ele quer dizer com isso? Paulo era poliglota, ele falava outros idiomas, ele falava mais de um idioma, né? Era um homem inteligente, poliglota. Aí ele continua, todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, 5 palavras na língua de vocês, para que vocês me entendam, para que possa também instruir a outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. O que adianta eu usar um idioma que vocês não conhecem? Eu prefiro falar 5 palavras e te edificar, do que 10.000 num outro idioma que eu conheço e você não, né? E não vai adiantar, uma língua que você não conhece. 1 Coríntios 14, 18 a 19. Então, né, fica bem clara essa questão de Paulo, né? 2 Coríntios 12, 4. Olha que coisa interessante aqui. Fui arrebatado ao paraíso. Paulo está falando. Ele coloca aqui na terceira pessoa, né, para uma questão até de humildade dele, mas ele foi arrebatado ao paraíso, ao terceiro céu. Ele ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Aí você pode pensar, essas palavras não seriam língua dos anjos? Será que essas palavras inefáveis não seriam dos anjos? Mas Paulo diz que ao homem não é lícito falar. Então, se ele no céu ouviu, por acaso, tá? Colocando essa hipótese, essa possibilidade, ele ouviu lá no céu a língua dos anjos, ele compreendeu a língua dos anjos, ele veio para cá, ele não transmite isso aos homens, porque aos homens não é lícito falar. Ou seja, não é permitido que vocês tenham esse conhecimento, né? Vocês não têm que falar esse idioma, não interessa para vocês, né? Mas as palavras eu creio que foram outras, né? Mas supondo isso, né, mais uma vez invalida, né? Então elas seriam proibidas de serem pronunciadas pelos seres humanos. Aí Paulo continua, e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, né? Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Presta atenção, Romanos 8, 26. Paulo está dizendo que o Espírito Santo intercede por nós, tá? A intercessão é do Espírito, não é nossa. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não somos nós que gememos de forma inexprimível, né? É o Espírito Santo que ora por nós com gemidos inexprimíveis, intercede com gemidos inexprimíveis, né? Vou ler de novo. Da mesma maneira também o Espírito ajuda, auxilia nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Às vezes a gente pede errado, pede alguma coisa fora do tempo, pede alguma coisa que não é o tempo de Deus te dar.
Mas o mesmo Espírito que vem para te ajudar, ele intercede por você, intercede por mim. É o Espírito que intercede, né, por nós, com gemidos inexprimíveis. Não sou eu, não é você, é o Espírito, tá? Então não adianta você, gemido inexprimível, não, é o Espírito. Tá claro aqui? Romanos 8:26. Então quem intercede é o Espírito, ok? Né? Então para falar a língua dos anjos, você não precisa orar, você não precisa falar com o anjo. Jesus ele deixou claro uma coisa, a comunicação nossa com Deus é feita com Deus Pai e feita com Jesus. Não existe ali um incentivo para você se comunicar com os anjos, né? Para você pedir para o anjo, anjo, me ajuda hoje e tal. Não, você coloca lá, Pai, dá ordem aos teus anjos para se acampar ao meu redor. Jesus, me ajuda na minha fraqueza. Coisas assim, né? Mas você não tem a legitimidade pela palavra, ela não te incentiva a você se comunicar com o anjo, a você conversar com o anjo, né? A não ser que ele venha trazer uma direção, né? Uma orientação. Aí são casos pontuais. Mas você não tem esse acesso a você comunicar com o anjo. Então você não precisa falar a língua dos anjos, né? Ele entende o seu idioma perfeitamente. Então você não se comunica com o anjo, você se comunica a Deus e a Jesus, né? Então ao Pai ou a Jesus. Se cada uma pessoa falasse uma língua numa igreja, ao mesmo tempo, essa euforia coletiva que a gente vê por aí, doutrina de demônio, tá? Tá causando confusão num local que é para ser santo, num local para que é um local de adoração e está sendo profanado, né? Fala numa língua que ninguém entende, nem mesmo eles entendem, né? Então, quer dizer, trouxemos a Babel para a igreja, então, todo mundo fala e ninguém se entende. Que edificação que teve? Culto como é que foi? Foi muito poderoso, caiu o poder do Espírito, gente caiu, rodopiou, falou em línguas, voava e sapateava, e sapatinho de fogo, e botina de ferro, e sei lá mais o que, e gente fazendo tirolesa no poder. Então, quer dizer, para quê? Não, o culto foi poderoso? Não, foi uma palhaçada, foi pão e circo, não te edificou em nada, não mudou nada na sua vida. Mudou alguma coisa? Não mudou, né? Que proveito isso tem? Né? Isso engrandece a Deus? Para pensar, essa euforia, essa bagunça na igreja engrandece a Deus? Né? Ou estamos fazendo papel de Babel dentro da igreja? Nós estamos fazendo aquilo que o diabo tem orientado, doutrina de demônios, plantada por demônios. Esse movimento chamado pentecostal, que fala em línguas, né? E foi introjetado nesse meio doutrina de demônios, no meio, né? do bojo, foi colocado ali no meio, né? E aí de repente começaram a achar que falar em línguas é língua dos anjos, né? Só que ninguém entende, né? Vamos ver então. Mas é o Espírito Santo que capacita. Eu recebi o Espírito Santo e através do Espírito eu falo em língua dos anjos, né? Vamos ver? Gálatas 5:22. Bíblia, só Bíblia. O fruto do Espírito Santo. Qual que é? Falar na língua dos anjos? Ter poderes sobrenaturais? Não. Fruto do Espírito, o que é? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Não está dizendo fruto do Espírito falar em outros idiomas, foi pontual para Pentecostes. Não está escrito fruto do Espírito você falar em língua dos anjos. Não está escrito isso. É amor, principal, já começa com amor. Gozo, paz, longanimidade. Esse é o fruto do Espírito, né? Então logo, se você foi batizado pelo Espírito Santo, esse é o fruto do Espírito na sua vida. Se você não tem isso na sua vida, você não foi batizado. Você não tem amor, né? Você faz as coisas por interesse, você não tem paz, você está sempre preocupado com as coisas, você não tem longanimidade, benignidade, você não tem bondade com as pessoas, você ofende, critica, fala mal, inveja, você não tem fé, você fala, mas você não acredita, né? Você não é uma pessoa mansa, você é estúpido, você é agressivo, você condena, você julga, você não tem temperança, não tem equilíbrio, logo, não tem o Espírito Santo. É assim. Esse é o fruto do Espírito. Não é? Não. Esse é o fruto, tá? Gálatas 5:22. Então, balbuciar palavras,
né, não vem nesse pacote do fruto do Espírito Santo, né? É apenas vaidade humana. Aquele que grita mais alto, aquele que fala mais depressa, né? Esse é o mais poderoso. Não, não, não. Engano, mentira do diabo, tá? Isso não vem de Deus, né? Então, a questão de falar em línguas, redigo e repito, ela foi deformada, né? Nós acabamos sempre interpretando errado que é língua dos anjos, mas em nenhum momento a Bíblia fala isso. Não fala, mas introjetaram aí, plantaram isso no nosso meio para causar confusão, para causar bagunça. O diabo adora uma confusão, porque aí você tira o culto de adoração. Você tira a adoração e coloca a confusão. Perfeito, excelente, né? É o que o diabo quer. Então, essa questão ela foi muito deformada, né? Seria apenas falar em línguas, é falar um outro idioma que você conhece, né? Um idioma que você entende inglês, a pessoa falou inglês, você entende. É um idioma conhecido seu. Ou então a pessoa falou em mandarim e você não entende. É um idioma desconhecido, a pessoa falou numa língua desconhecida, simplesmente isso. Só que eles acabaram interpretando que isso é língua dos anjos, né? Então, é uma coisa muito simples, tá? Então, a palavra de Deus diz para você ser sóbrio, tá? Sejam equilibrados, não malucos, não fazendo essa palhaçada no meio da igreja. Gente, isso eu falo para pastor, para líder, para aprender a verdade e ensinar a verdade. Talvez você tenha sido ensinado de uma outra forma, que a manifestação do Espírito é assim, mas não, é paz, é amor, é mansidão. Esse é o fruto do Espírito, tá? Em Pentecostes, eles estavam falando línguas conhecidas, não língua dos anjos. Não está escrito isso. Paulo não fala que ele domina a língua dos anjos. Se fosse assim, Paulo também seria rico. Paulo também dominaria toda a ciência, falaria todas as línguas dos homens, 7.000 línguas, né? Impossível. Ainda que é um recurso de linguagem, né? Então a Bíblia diz para nós sermos sóbrios. Sóbrios quer dizer equilibrado. Você pegar no dicionário, sóbrio é uma pessoa moderada, contida, equilibrada, com sua razão preservada, não enlouquecendo, mas preservada. Então olha que prato cheio para o diabo. Um local de adoração se transforma em um local de confusão, né? Ou seja, ninguém sai edificado. As pessoas entram vazias e saem mais vazias ainda, achando que estão cheias do Espírito, só que não, estão cheias de doutrina de demônio. Não estão se comunicando com Deus, tá? Não estão se comunicando com Deus. Quebrar a barreira, você não fala diretamente com Deus, porque Deus não fala essa língua que você inventou, né? Essa língua não existe, as pessoas inventam palavras, e as pessoas às vezes escutam uma palavra, Chakaramanaya, escutou, repete, Chakaramanaya, né? Pronto, né? Eu já escutei pessoas falando em língua que falava só falando em línguas, mistério, língua dos anjos. Anjo fala assim? Que é isso? Olha, um negócio. Então, seja sóbrio, seja equilibrado. A Bíblia diz isso. Vamos ver? 1 Pedro 5,8. Presta atenção. Sede sóbrios, sede equilibrados, tá? Não vai para um lado nem para o outro, fica no centro da vontade de Deus. O que não tem esteio bíblico, você não acolhe, você não acata, tá bom? Porque aquilo é contaminação do demônio. Tem doutrina de demônio, tem doutrina humana e tem doutrina pura de Jesus. Você tem que abraçar a doutrina pura de Jesus. Então, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão. Como leão, ele não é o leão, mas leão é um símbolo de poder. Então, não é um leão sem dentes, né? Buscando a quem possa tragar. Ou seja, se você não for sóbrio, se você entrar nessa onda aí de bagunça, né, de euforia coletiva, você tá fácil, alvo fácil para o diabo. Ele encontrou um hospedeiro para te destruir, né? Vamos ver outro texto aqui. Olha só, 1 Timóteo 3,2. Convém, pois, que o bispo seja, né, características de um bispo, irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, equilibrado, sem maluquice, honesto, né, sem roubar o povo, hospitaleiro e apto para ensinar a verdade e não a mentira, tá? Outro texto.
Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, é o que está acontecendo, mas tendo comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias vontades, concupiscências, é vontade, desejo. Né? Então você vai atrás daquele que fala o que você quer. Né? E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas, a mentiras, como essa. Euforia na igreja, falar em língua dos anjos. Quem te falou isso, meu irmão? Aonde está isso na Bíblia? Não tem na Bíblia, não tem. E aí continua, mas tu se sóbrio, Deus está falando para você, tu se sóbrio, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. E você não vai cumprir com essa bagunça toda, você não vai aprender nada. Quer dizer, o culto é assim, você aprendeu alguma coisa? Teve oração, teve adoração, teve uma palavra pregada, balizada na palavra? Não teve, né? Só gritaria. Então, faze a obra do evangelista, cumpra o teu ministério. 2 Timóteo 4, de 3 a 5. Outro texto, em Tito 2, verso 1 e 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, de novo, equilíbrio, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência, né? Olha outra coisa aqui, 1 Tessalonicenses 5:8, mas nós, que somos do dia, né, da luz, não é isso? Sejamos sóbrios, né? Não entra nessa euforia coletiva, não entra nisso, tá? Não entra, tá todo mundo falando, caindo no poder, rodando, pegando vassoura, é uma bobagem. Pendurado no pilar da igreja, tem cada coisa, gente, que é imaginável, né? Nós somos do dia, da luz. Então, você que é da luz, seja sóbrio, seja equilibrado, vestindo-nos com a couraça da fé e do amor. Fé e amor. E tendo por capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses 5:8. Então a palavra ela é muito clara em explicar, em momento algum está escrito em língua dos anjos, tá? É língua desconhecida, tá bom? Isso entrou no nosso meio, é doutrina de demônio. Líder, ensina a verdade, aprende a verdade, viva a verdade e você vai ter um rebanho fortalecido. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Simples assim, poderoso assim. Esse é o recado que eu tenho para vocês. Próxima aula a gente vai falar de um assunto muito interessante. Te prepara. Que Deus te abençoe e te guarde grandemente.